Salve, salve galera, muito bom dia para vocês, professor Felipe aqui. Tenho uma boa notícia para vocês, o vídeo dessa semana, vai ficar um pouco menor do que os anteriores, E a tendência é essa, tá? Os vídeos para esse mês de agosto ficarem menores do que os vídeos anteriores. Por quê? Porque a gente está resolvendo aqueles exercícios do final da apostila, que eles, no final do capítulo, na verdade, que eles fazem, na verdade, uma revisão daquilo que foi apresentado já anteriormente, tá? Então, eles propõem algumas atividades que são os exercícios mais completos, que estejam interligando aqueles conceitos que já foram trabalhados. Então, nesses vídeos aqui, eu não vou precisar ficar explicando os conceitos todos que a gente vai usar. Então, acaba que a gente já parte direto para o exercício, faz um exemplo, e aí eu já proponho um exercício para vocês, certo? Bom, então já deixa eu reduzir aqui para o cantinho para a gente começar. A apostila chama isso de aprofundando o olhar, eu acho o nome assim acertadíssimo, porque é isso que a gente está fazendo. Além de interligar os conceitos que estudamos no capítulo, a gente vai interligar também com alguns conceitos da matemática, como, por exemplo, porcentagem, frações, essas coisas, ok? Então vamos começar. O exemplo é o seguinte. A área pintada da figura abaixo corresponde a quantos por cento da área total do quadrado? Então, observa a pergunta, o que foi dado para a gente aqui, eu tenho um quadrado de 20 centímetros de lado, certo? Desse quadrado tem um semicírculo, tá? E aí é o seguinte, é como se esse semicírculo estivesse retirando uma parte do quadrado. Então, a pergunta qual que é a porcentagem dessa área verde, tá? Bom, se ele quisesse saber o valor, a medida da área verde, seria tranquilo. Eu poderia fazer assim, área verde igual área do quadrado menos a área do semicírculo. E aí eu teria um valor para a área verde. Mas como ele quer saber a porcentagem, quantos por cento, então vai ter algo a mais para a gente fazer. Tá? Então eu vou começar aqui resolvendo aqui no cantinho a área do quadrado. A gente já sabe como calcula a área de quadrado, lado vezes lado. Então vai ficar, o lado desse quadrado é 20, então 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400. A unidade é centímetro, então centímetro quadrado. Certo? Então, beleza, resolvi a área do quadrado. Eu vou agora fazer a área do semicírculo. Então, vai ficar assim, área de semicírculo, a gente já viu a formulinha também de como que eu calculo a área de semicírculo. Eu faço o ângulo entre os raios, dividido por 360, vezes πr quadrado. Ok? Bom, então vamos lá. Qual que é esse ângulo alfa aqui? Bom, o exercício não falou para a gente, mas é porque o ângulo fica bastante evidente. Como é um semicírculo, esse ângulo aqui é um ângulo raso, Um ângulo raso é um ângulo de 180 graus, tá? Se fosse qualquer outro valor de ângulo, aí o exercício provavelmente te daria esse valor, tá? Se fosse um ângulo de 90 graus, por exemplo, ele estaria representado lá com o quadradinho e aquele pontinho no meio, tá? Então pode ficar tranquilo que vai estar sempre, o exercício sempre vai te falar qual que é esse ângulo, tá? No caso aqui não falou, porque o semicírculo fica bastante evidente, então o ângulo 180 graus. Então vai ficar 180 dividido por 360 vezes o valor do π. O exercício não deu, mas a gente vai considerar como 3,14, tá? Porque no exercício também considera como 3,14. Vezes, e o raio, qual que é? Cuidado, viu? O raio não é 20, tá? 20 está indo de uma extremidade até a outra do semicírculo, passando pelo centro. Então, o 20 ele é um diâmetro, ele não é o raio. E qual que é a relação de diâmetro com raio? O raio é a metade do diâmetro. Tá? Então, se o diâmetro é 20, o raio é a metade de 20, 10. Então, o raio é 10. Não esquecer o quadradinho ali de cima. Tá? Bom, então agora resolver essa continha aqui. Tá? Então vai ficar assim, área
do semicírculo igual 180 por 360, 0,5, vezes 3,14, vezes 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, 100. Vou puxar uma setinha aqui para continuar. Então, a área do semicírculo igual 0,5 vezes... Eu vou multiplicar aqui, 3,14 vezes 100. Essa multiplicação é bem tranquila, né? Eu não sei se eu já falei para vocês essa dica, mas provavelmente mais para frente a gente vai ter a chance de trabalhar isso melhor também. Multiplicar por 100, por esses números que são potências de 10, como 10, 100, 1000, tá? Multiplicar o número decimal por esses valores é bem tranquilo. A gente só precisa caminhar com a vírgula para a direita, tá? A quantidade de zeros que tiver indicado. Por exemplo, o 100 tem 2 zeros, então a gente caminha com a vírgula 2 casas para a direita. Então, 3,14 vezes 100 vai ficar 314. Beleza? Então, a área do semicírculo igual, preciso multiplicar 314 por 0,5. 5 vezes 4, 20. Deixa o zero, vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. 0, 0, 0. Então, 0, 7, 5, 1. Uma casa decimal aqui no 0,5, né? Então, uma casa decimal ali também na resposta, né? Então, a área do semicírculo vai ser 157 centímetros quadrados, beleza? Bom, a gente já fez bastante coisa e ainda não respondemos o enunciado, tá? A gente fez essas duas contas, da área do quadrado e da área do semicírculo, para encontrar o valor da área verde, tá? Como que a gente vai fazer isso, então? Deixa eu apagar aqui, para eu ter um pouco de espaço. Eu vou apagar aqui, deixa eu colocar somente as coisas que interessam aqui por enquanto. A área do quadrado, a área do semicírculo já apaguei. Para ter um pouco mais de espaço aqui. Então, o que interessa agora é a área do quadrado, né, que a gente já calculou, e a área do semicírculo, que deu 157 centímetros quadrados, beleza? Bom, então vai ficar o seguinte, qual que é a medida da área verde? A área verde, ela é a área do quadrado, que é 400 centímetros quadrados, menos a área do semicírculo, que é 157. Por que menos? Porque é como se eu tivesse retirado o semicírculo ali do quadrado, tá? Então, 400 menos 157, tá? Pega o recurso, né? Então, aqui vai ficar 3, 9, 10. 10 menos 7, 3. 9 menos 5, 4. 3 menos 1, 2. Então, essa área verde, ela mede 243 centímetros quadrados. Tá? Beleza. Se o exercício pedisse apenas a medida da área verde, estaria aqui a resposta. Tá? A resposta seria 243 centímetros quadrados. Mas não foi isso que o enunciado pediu, né? Ele pediu para a gente qual que é a porcentagem, né, da área verde em relação à área do quadrado. Para fazer essa porcentagem, a gente vai usar a regra de 3. Provavelmente vocês já trabalharam regra de 3 esse ano ou no ano passado, né? Então, como que a gente faz a regra de 3? Bom, a regra de 3 é o seguinte, eu vou pegar a medida total e comparar com 100, e a medida que eu quero e comparar com x, e vou fazer a multiplicação cruzada. Como que vai ficar? Bom, a área do quadrado, que é 400, né, representa 100% do quadrado, né? E a área que eu tenho interesse, que é a área verde, 243, representa quantos por cento? Não sei. Se eu não sei, chamo de x, tá? Multiplica cruzado. Então vai ficar 400 vezes x, 400x, igual 243 vezes 100, vou colocar aqui, 243 vezes 100. Tá? Então vai ficar 400x igual
243 vezes 100, 24.300. O 400 está multiplicando x, passa dividindo para o outro lado. Então, 243, 24.300, né? Dividido por 400. Posso cortar esses zeros para simplificar, né? Então, vai ficar assim, 243, onde que eu vou fazer essa conta? Pagar aqui, que não preciso mais disso. Então, eu vou fazer aqui no rascunho 243 dividido por 4, tá? Então, vai ficar 6 vezes 4, 24, sobra nada. Abaixa o 3, tá? 3 é pouco, então 0, 0 vezes 4, 0. 3 menos 0, 3, né? Ainda é pouco, então vírgula, né? Para colocar a vírgula, acrescento o 0 aqui. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Acrescento outro 0. 5 vezes 4, 20, sobra nada. Engraçado o jeito que ficou aqui, né? Bom, mas tanto faz. Beleza. O que interessa, então, para a gente é o resultado, né? Então, x igual a 60,75%, tá? Bom, pessoal, o exercício era esse, né? Então, o que significa esse valor aqui, esse 60,75%, é que a área verde representa 60,75% do quadrado total, tá? Então, como pode de marcar, né? Então, letra C, 60,75%. Pode acontecer, pessoal, de dar um valor assim um pouquinho diferente, tá? Às vezes dá uma aproximação ou outra. Por exemplo, às vezes aqui a gente poderia ter chegado num resultado, né? 60,72, por exemplo, sei lá. Tá? Pode acontecer isso, porque vai depender desse valor do pi, da aproximação que a gente usou, da aproximação que o enunciado usou. Então aqui vai dar um resultado, pode dar um resultado aproximado também, não tem problema, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, certo? Eu acho que o que vai gerar mais confusão é essa porcentagem, tá? Mas isso daqui não é problema. Coloca a área total do quadrado, né? Comparando com 100 e a área que você quer comparando com x. Depois faz a multiplicação cruzada. É bastante simples. Eu acredito que vocês também já trabalharam com porcentagem, então não vai ter problema, certo? Então, para finalizar, bora lá para a atividade. E a atividade de hoje é essa daí, apostila, página 387, exercício 1, tá? Somente esse exercício, ok? Bom, pessoal, qualquer coisa aí me procura no WhatsApp, certo? Tem alguns alunos que estão mandando uma foto, assim, uma resposta, né, do exercício. Nada a ver, tá? Então eu fico chateado porque eu estou fazendo o vídeo para explicar melhor, para ter mais tempo, né, para conseguir explicar direitinho. E aí parece que muita gente não assiste e responde qualquer coisa. Eu não vou aceitar esse tipo de resposta, tá? Então eu devolvo, certo? Para quem responde dessa forma. E eu ainda, né, falo, olha, assiste o vídeo, que o vídeo está ensinando direitinho como que vocês, né, vão ter um norte aí para fazer bem mais tranquilo, certo? Então, um abraço a todos, pessoal. A gente se vê por aí. Boa semana para vocês e até mais.